Baixe o aplicativo da Hot Dog Expresso Move e você pode ganhar a entrega premiada. Faz que nem eu, pede esse dogão maravilhoso e você concorre a um brinde da Hot Dog Expresso Move. Meu povo, sexta-feira chegou, mas calma, ainda não está na hora do sextou. Mas já dá pra gente falar sobre o próximo jogo do Atlético, afinal é neste sábado, né? Amanhã às 8h30 da noite contra o Amazonas, fora de casa. Então vamos bater um papinho para entender, né? Apesar do Amazonas aí tá como os últimos da tabela, se esse jogo vai ser um jogo fácil mesmo ou não. O contexto a gente já sabe, né? O Atlético teve a chance da vida ali de vencer o Clássico Atletiba e voltar para a briga ali do G4, né? Nas primeiras posições da tabela, era a grande chance. Porém, né? A gente já sabe o que aconteceu. E aí, o Atlético se vê também a rodada acontecendo e a sua situação na tabela piorando, né? O Atlético agora está em 9º lugar com 20 pontos, ainda está ali a 3 pontos do primeiro time que está no G4, que é o Avaí, né? Que está em 4º lugar. Mas enfim, vai precisar agora conquistar muitos pontos nesses jogos que restam, a gente já falou sobre isso aqui. São 5 jogos, né? 15 pontos, pelo menos uns 10 pontinhos aí o Atlético vai ter que conseguir. E não pode mais se dar ao luxo, né, de perder pontos importantes. Então, agora, contra o Amazonas, a vitória interessa muito. Mas isso também não significa que ela vai vir muito fácil. Então, bora falar aí desse Amazonas. Um pouquinho de história antes, para quem não sabe, o Amazonas é um clube extremamente jovem. Ele foi fundado em 2019 e tem se destacado aí por ter conseguido já 2 acessos, né, nesse pouco tempo de existência. Inclusive, um desses acessos em 2023, o Amazonas foi campeão da Série C do Brasileirão, inclusive o único clube aí amazonense a ser campeão nacional com esse título. Então é um time que vem numa crescente, tem muito dinheiro envolvido aí por trás na fundação dele, e que espera, né, agora que tá jogando a Série B, sim, tá numa posição ruim, tá ali em 18º, né, o penúltimo colocado, quer sair dessa situação também, mas vem pressionando no cenário nacional aí por ter conseguido esses 2 acessos muito rápido. Enfim, com essas cores aí, amarelo e preto, tem como símbolo ali a onça pintada, né, que é símbolo da floresta amazônica, e antes estava jogando na Arena Amazônia, né? O estádio foi construído para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Porém, desde 2024 ali, eles conseguiram fazer um acordo com o governo e estão jogando no estádio menor, né? Que se chama Carlos Zamittia, nesse estádio que ele deve mandar o jogo, inclusive, contra o Atlético. É um estádio menorzinho, né? Apesar deles terem ampliado para caber 10 mil pessoas, entenderam que era melhor levar o time para lá, até para ficar mais perto da comunidade e também atender ali a torcida, que ainda não é muito grande. Falando então dessa campanha do Amazonas nessa Série B de 2025, tá na 18ª posição com 14 pontos, como eu falei para vocês, e inclusive dessas 14 rodadas que a gente já teve da Série B, apenas em uma o Amazonas não estava na zona do rebaixamento. Então é um time que praticamente ficou aí, né, o campeonato inteiro dentro da zona de rebaixamento. Apesar de jogadores falarem que querem sair dessa situação, a gente sabe que vai ser realmente um dos times que vai brigar ali para ficar, né, para talvez cair ou conseguir ficar na Série B, pelo que vem apresentando até agora. Talvez o resultado aí não seja o que eles queiram, pode ser que eles caiam para a Série C de volta. Mas, de fato, eles estão conseguindo aí uma reviravolta um pouquinho nessa campanha, porque dos últimos 3 jogos em casa, o Amazonas vem vencendo, e o último jogo foi fora de casa contra o Novo Horizontino, e o time empatou por 1-1, e a gente sabe que o Novo Horizontino é um dos times, né, que sempre vem brigando aí pelo acesso para a Série A. É um time bem estruturado na Série B, então o Amazonas está conseguindo realmente melhorar a sua campanha e agora com essas vitórias dentro de casa e conseguindo fora de casa, né? Porque normalmente tem apanhado bastante como visitante. Porém, o Atlético vai
encará-los dentro dos seus domínios e é onde eles são mais fortes. É um time que quer se defender o máximo ali perante a sua torcida, dar o máximo. Se não me engano, eles chegam até a jogar ali com uma linha de 5, uma linha de 4 para se defender, então vai ser uma defesa super fechada. E a gente sabe como o Atlético tá tendo dificuldades, né, de vencer essas defesas fechadas, de conseguir quebrar as linhas, conseguir fazer gols. E isso vai ser super importante, porque o Amazonas sim vai se defender com tudo que tem, com tudo que pode. Vai exigir bastante que o Atlético seja então criativo para furar essa defesa. Para a partida contra o Furacão, aí o Amazonas tem 2 dúvidas, porque o zagueiro Jackson continua em tratamento aí de uma fascite plantar bilateral, gente, que é uma inflamação no pé, então provavelmente ele não vai estar disponível para essa partida. E também o meio uruguaio Zabala, que sofreu uma lesão na posterior da coxa direita, então ainda é dúvida para esse confronto. E além deles, também no DM estão o lateral direito Nilson Castrilhon, faz tratamento de uma lesão na coxa direita, e também do zagueiro Iverson, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Por conta disso, a entrada na zaga deles pode ter o Fabiano, que já atuou contra o Novo Horizontino, ele que é lateral, mas está fazendo aí a função de zagueiro também. Inclusive conseguiu ir muito bem na partida e até gerou ali a jogada do gol do Amazonas contra o Novo Horizontino. E de destaque aí nesse time do Amazonas, nós temos o Kevin Ramírez, né, o atacante, tá fazendo gol, né, mas não é aquele atacante super brilhante. E também o Aldair Rodrigues, também atacante, deu assistência no último gol. E é isso. Vamos enfrentar, na verdade, vai ser, acho que mais difícil a defesa deles do que o ataque. E de curiosidade, né, o Amazonas levou 19 gols nessa Série B, o mesmo número de gols que o Atlético levou. Então são aí 2 das maiores defesas vazadas no campeonato até agora. Só lembrando vocês, né, para esse jogo contra o Amazonas, os novos contratados, os novos reforços não podem jogar ainda, né? Só quando a janela abrir no dia 10 de julho. E aí sim, depois disso, eles podem atuar. E, lógico, daqui a pouco vai ter o Arena para discutir aí mais sobre a formação do Atlético em campo, discutir, né, se vai vir com 3 zagueiros de novo, 2. O que a gente tem de formação até agora é que o Atlético vai a entrada de Raul e Zapelli nesse time. E também pode ser que o Beleze comece como titular. Então, a ver como vai ser a formação do Atlético para enfrentar o Amazonas também. Então, acompanhe o Arena, 11 horas, daqui a pouquinho. Eles vão estar lá para discutir como o Atlético vem a campo para esse duelo contra o time amazonense. É isso, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E lembrando que a Atlético está aqui sempre para informar vocês de tudo que acontece no Furacão. Até mais tarde.